As pessoas que são muito hábeis e muito inteligentes em compreender as coisas como elas são, dedicam-se a ouvir as narrações das auspiciosas atividades e passatempos do Senhor, que são dignos de se cantar e dignos de se ouvir. Tais pessoas não se importam nem mesmo com a mais elevada bênção material, ou seja, a liberação. Isto para não falar de outras bênçãos menos importantes, como a felicidade material do reino celestial. O primeiro ponto que a gente aprende na vida espiritual é que a gente está nesse mundo aqui totalmente de passagem, né? Nós, dentro desse mundo, mesmo se nós pararmos para refletir em nós mesmos, existe um componente que ele é imutável, um componente que é transcendental. Esse componente não faz parte desse mundo. Ele veio a esse mundo, que é o que nós somos. Uma energia espiritual, uma centelha da divindade. Só que essa centelha tem sua própria individualidade. E assim nós podemos escolher o que queremos fazer, para onde queremos ir. Fazemos escolhas, escolhemos, uma das escolhas foi conhecer esse mundo, que é considerado, na verdade, um reflexo do mundo espiritual. Aqui, tudo que existe aqui, né? Sociedade, amizade, amor e várias atividades, isso tudo existe na plataforma espiritual, só que lá é real, no sentido de que é permanente. As almas que vivem no mundo espiritual, elas estão numa condição na qual não existe nascimento, velhice, doença e morte. E o centro, evidentemente, é Deus. Deus é o centro e todos se associam amorosamente entre eles mesmos, mas ao mesmo tempo passando, né, pela consciência de Deus, como Jesus mesmo diz, que devemos amar a Deus acima de tudo, mas também amar ao próximo e amar a nós mesmos. Esse é praticamente o mote, né, do mundo espiritual. Deus é o centro. Assim como, por exemplo, uma árvore. Uma árvore tem muitos galhos, né, tem muitas folhas, pode ter frutos, pode ter flores, e o centro é a raiz. Todo mundo entende isso, né? Se você molha a raiz, todos os galhos são beneficiados, todas as folhas são beneficiadas, as flores são beneficiadas, né? Todo mundo ganha com isso. Mas se cada folhinha quiser ter sua vida independente e se soltar, se desconectar da árvore, ela vai ter dificuldade. De alguma forma, nós somos essa folhinha. Nós fazemos parte do mundo espiritual, do qual Deus, Krishna, é a raiz. Mas como temos a nossa independência, quisemos tentar a sorte nesse mundo que, como eu já disse, é um reflexo. E aí a gente mergulha aqui e ganha o primeiro corpo e depois passamos a interagir com essa energia material, ficamos presos à lei do karma, somos lançados a um segundo corpo e assim vai acontecendo uma e outra vez. Né? Nascimento, velhice, doença e morte. O que tecnicamente é chamado de samsara, esse ciclo, que de alguma forma, em algum momento, nós teremos que escapar dele. Então, o que está sendo dito? Que uma pessoa verdadeiramente inteligente, ela não está interessada em continuar nesse ciclo, tentando desfrutar, tentando obter condições materialmente falando confortáveis, porque tudo é muito arriscado. Por mais que a gente consiga uma boa posição, e conseguir uma boa posição, segundo o Bhagavad Gita, significa 4 coisas. Jama, Aishwarya, Shraddha e Shribhir. Bom nascimento, uma boa família. Aishwarya, facilidades com riqueza, né? Com desenvolvimento econômico, com conforto material. Shraddha, inteligência. E, finalmente, Shribhir, saúde e beleza física. Então, uma pessoa que é bela, saudável, que é rica, que é inteligente, né?
e que tem um bom nascimento, ela tem um karma excelente. Mas o problema de você ter um karma excelente é que, geralmente, a gente fica orgulhoso, a gente se torna, assim, um bigólatra. Já ouviram esse termo? A gente se acha e a gente começa a achar que não precisa de Deus, porque as coisas fluem, né? Você tem um bom karma, o que você faz dá certo, e você começa a achar que você é o cara mesmo. Você é a causa, você é inteligente, você, né? Essa coisa do eu. Esse grande problema que a gente tem, né? Os ególatras, né? Então o problema é que quando ficamos assim, sob a influência do ego, aí começamos a botar o pé pelas mãos e começamos a criar situações nas quais na próxima vida já não seremos mais tão afortunados. E assim o karma vai colocando a gente numa gangorra. Uma vida tudo bem, outra vida não é tão boa. Numa vida você pode se elevar a um planeta superior. Aqui é um planetinha só, todo mundo sabe. A gente olha lá para Via Láctea, né? Uma infinidade de mundos. E segundo a cosmologia védica, todos os mundos, sem a menor exceção, são habitados. Embora o cientista, assim, o ser humano não consiga entender, mas todo e qualquer planeta é habitado. Pode ser que não tenham condições para seres como os que tem aqui na Terra. Por isso os cientistas não conseguem entender, porque tem outro tipo de ser, né? Mesmo aqui na Terra, a gente tem a experiência de que tem vida dentro da água, dentro da terra, tem vida até no fogo, tem vida no ar, né? Tem vida em todo lugar. É que em todo e qualquer planeta existem condições melhores ou piores. É dito que esse grande universo, eu nem gosto de falar que é uma grande penitenciária, eu prefiro falar que é uma escola, mas é uma escola penitenciária, vamos fazer um... Reformatório. Uma escola penitenciária, um reformatório, e aqui você tem 3 condições. Você tem a prisão de primeira classe, ou a escola de primeira classe, né? Segunda classe e terceira classe. Segundo os Vedas, nós agora estamos numa escola de segunda classe. O planeta Terra é um planeta no nível intermediário. Tem planetas inferiores e tem planetas superiores, mesmo dentro do mundo material. Um ponto, quando eu li aqui, que eu achei importante comentar, é que se fala que o devoto não quer ir para o reino celestial. Como nós já temos uma base muito cristã, né? A impressão que se tem é que a gente não quer ir para o céu. Não, a ideia do céu cristão, eu acho que está mais ligada à ideia do mundo espiritual. Tudo bem, a gente quer ir para o mundo espiritual. O céu que aqui está sendo mencionado é o céu material. É uma condição material com uma qualidade de vida muito melhor para você desfrutar. Com pessoas muito mais educadas do que aqui na Terra, mais inteligentes, mais interessantes, né? E onde predomina o que nós chamamos de sattva, o modo da bondade. Porque tudo nesse mundo está ligado a 3 modos. O modo da ignorância, que predomina no mundo, nos mundos, nos planetas inferiores. O modo da paixão, que predomina aqui nos planetas intermediários, como a Terra, paixão. Aqui a coisa é paixão, né? Ódio, amor, amigo, inimigo, felicidade, tristeza, essa gangorra é a paixão. E a bondade nos planetas celestiais. Então aqui, como é um lugar intermediário, você vai encontrar alguns locais que são totalmente infernais. E alguns locais que são também celestiais, mas de um modo geral tudo é mais ou menos, né? Tudo está na paixão. Então aqui, Prabhupada, no início, ele citou que uma pessoa menos inteligente, ele se atrai por 4 coisas, e ele não deu a tradução dessas 4 coisas, pelo menos bem claramente. Essas 4 coisas são Dharma, Artha, Kama e Moksha. Eu vou tentar dar uma explicação mais didática. Então, dentro da condição que a gente está, nós temos, diríamos assim, 4 opções. A primeira opção é levar uma vida hedonista, uma vida voltada a só desfrutar, uma vida na qual você acredita que
esse corpo é o eu, você esquece da alma, não considera leis mais sutis, não considera que existem autoridades superiores, não considera que você pode sofrer reações, você simplesmente quer desfrutar e acha que quando esse corpo acabar, tudo vai acabar, então é melhor eu agir em função de satisfazer as minhas demandas corpóreas. Então isso podemos dizer que é uma pessoa sob a influência da ignorância, tamas. Ignora o eu, ignora Deus, ignora as leis, ignora a lei do karma, ignora qualquer outra coisa além da sua satisfação imediata, né? Depois tem uma segunda opção, que a pessoa ainda quer desfrutar, como a primeira, mas ela já considera que, tem outros seres superiores, existem semideuses, existem leis, existem superiores que eu preciso prestar conta, preciso agradá-los, né? Então eu preciso para isso praticar o que é chamado de dharma, cumprir com alguns deveres, cumprir com o meu papel, cumprir com meus deveres, ser uma pessoa ética, uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa, uma pessoa bondosa, que é o primeiro item que o Prabhupada falou dos 4, dharma. Entrar nessa harmonia com as leis, porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Artha. As coisas vão melhorar para mim e eu vou me desenvolver economicamente. Isso é mais ou menos a teoria da prosperidade que muitas igrejas pregam, né? De você aceitar Deus, ter fé em Deus, essa paixão, né? Que você com isso vai receber um resultado material. Então, como eu disse, o primeiro tipo de pessoa é o modo da ignorância. Não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita na alma, por isso não quer fazer disciplina, austeridade, nenhum tipo de sacrifício. Essa segunda é o modo da paixão. Ela quer desfrutar, ela está motivada materialmente, mas ela é religiosa, né? Ela aceita. Isso já é alguma coisa. Achar que não estou sozinho, não sou eu a única causa, o controlador, e você começa então a ser uma pessoa melhor, e uma pessoa em condições, inclusive, de viver bem socialmente, de se desenvolver economicamente. Então, dessa posição chamada Dharma, a pessoa alcança Artha, que é o desenvolvimento econômico, e com isso ela obtém o terceiro propósito, que é Kama. Ela ganha uma cama, estou brincando. Kama significa desejos. Ela começa a satisfazer seus desejos, né? Ela obtém essa condição na qual os seus desejos materiais são satisfeitos. Agora, isso é modo da paixão. O que é modo da paixão? É mesmo sendo uma pessoa ética, uma pessoa, disciplinada e até religiosa, você inverte a sua posição com Deus. Deus é seu servo e você faz o pedido, tem uma lista, né, de supermercado, que você quer isso, isso e isso, e a religião boa é aquela que vai encher seu carrinho de supermercado com os melhores preços do mercado. Então essa religiosidade materialmente motivada. E a gente pode ver, tem muitas pessoas nesse mundo mais antenadas, mais sensíveis, mais inteligentes, que olham para isso e acham ridículo isso. E por isso não se interessam mais por religião, ficam queimadas com a religião, porque esse tipo de religioso é um pouco hipócrita mesmo, né? Ele é um pouco... ele é chato, ele é fanático, ele é sentimental, e ele tem o grande problema desse tipo de religioso, qual é? Demoniza aquele que não faz parte do grupo dele. Aí é complicado, né? Não é assim? Isso aí ninguém aguenta. E por causa disso, muitas pessoas que poderiam ter uma boa vida espiritual ficam rejeitando. Não, eu não quero saber disso. Não quero saber de nada disso. Porque isso é paixão, né? Agora, o modo da bondade é o quarto item que aqui Prabhupada falou. Dharma, Artha e Kama, ou seja, disciplina, desenvolvimento econômico, satisfação dos sentidos, é a paixão. O segundo tipo. Tem desejo material, mas já está preocupado, já está, né, encontrando um equilíbrio. E o terceiro chama-se moksha. Moksha significa liberação. No Bhagavad Gita, Krishna fala, Bahunam Jamanam Ante Gyanavam Mam Prapadyante.
Vasudeva Sarvaiti Samahatma Sudurabhaha. Ou seja, depois de muitos nascimentos e mortes, praticando o Dharma, religiosidade material, conseguindo obter sucesso, desfrutando, depois de muito tempo a pessoa começa a se frustrar e ela vê, mas espera aí, eu vou ficar nascendo uma e outra vez, a cada vida assumindo um novo personagem, até quando? Em algum momento isso tem que acabar. Estou cansado, né, de a cada vida assumir um personagem. Eu quero liberação desse ciclo, quero escapar desse ciclo. Por isso que eu já falo, depois de muitos e muitos nascimentos, a pessoa, ela se rende a Jnana, ela quer conhecimento. Ela quer entender essa dualidade, ela quer entender como ela pode eliminar toda essa ansiedade, toda essa, como eu disse, essa gangorra da paixão, não é? Como ela pode se livrar disso, porque ela está esgotada materialmente. Então ela busca um tipo de fusão no aspecto impessoal de Deus, porque Deus tem vários aspectos. E um dele é energia cósmica, ele também é energia. Antes disso, ele é o energético, mas a energia e o energético são simultaneamente iguais e diferentes, né? Você não vê, não existe uma diferença, por exemplo, entre o Sol e os raios solares. Fazem parte, são ao mesmo tempo iguais e diferentes. Então tem pessoas que começam a entender essa visão de que Deus é tudo, que existe o absoluto e que na verdade esse ego material está dentro de um corpo material, tentando interagir com essa energia material, é muito arriscado. Eu prefiro sair dessa condição, sair desse ciclo e me fundir nessa energia impessoal de Deus. Isso chama-se mukti ou moksha. Mas existe o quarto tipo de pessoa. Vocês estão prestando atenção que vai cair na prova. O primeiro, modo da ignorância, né? Não quer saber de nada, não acredita em nada. O segundo, modo da paixão. Religiosos, ou sei lá, aceitam uma disciplina, mas querem satisfazer seus desejos. O terceiro, modo da bondade. Querem conhecimento. Porque o conhecimento produz desapego, e com desapego você sai desse mundo, se livra. Agora, acima da bondade, existe a plataforma transcendental, ou bondade pura, que é, na verdade, o que Prabhupada aqui disse, que é a posição das pessoas mais inteligentes que se tornam devotados a Deus. Eles, evidentemente, são totalmente diferentes da primeira classe. Entendem a alma, que a alma é eterna, entendem que existe um controlador supremo, entendem que o seu lugar não é aqui, que a meta é retornar para o mundo espiritual. Então eles buscam um pouco de austeridade, de disciplina, é natural, né? Hoje mesmo eu estava saindo lá do meu chalé, aí de repente via, né? 2 pássaros ali, um acho que estava querendo atacar o ninho, aquela coisa, né? Aí os pássaros batendo asas, né? E depois cheguei aqui, vi os peixinhos, ou seja, todo mundo faz austeridade. Se o pássaro parar de bater asas, ele cai, né? Ou se o patinho parar de bater as perninhas dele, ele vai ficar parado, né? Ou mesmo uma pessoa, se você estiver nadando, você bate as pernas e as mãos, se você parar, se afunda. Então ninguém pode parar. Todo mundo tem alguma austeridade, alguma disciplina, alguma atitude para poder se elevar. Faz parte desse mundo. Então, como eu disse, o devoto entende que a meta não é permanecer aqui, simplesmente barganhando com a lei do karma. A meta é realmente você restabelecer sua relação com Deus. Então não há ignorância e também não há paixão no sentido que eu quero simplesmente resultados materiais. Ele sabe do risco que é. E terceiro, também não tem nada a ver com essa ideia de liberação, porque para um devoto isso seria a pior coisa, porque seria a ideia de você se anular, aniquilar sua individualidade. E segundo as escrituras, você tem que aniquilar o seu ego, mas manter a sua verdadeira essência. É como exemplo de você banhar um bebê. Você banha o bebê e na hora de você jogar a água suja do bebê, você não pode jogar o bebê junto, matar o bebê, né? Então a gente tem que eliminar os problemas, mas sem eliminar o verdadeiro eu. Então o devoto, ele quer o quê? Ele quer simplesmente retornar ao mundo espiritual e se relacionar com Deus, ir para um mundo onde não existe essa paixão, não existe ignorância, não existe inveja, não existe luxúria, não existe
assim, essas más qualidades, e mesmo por ter desenvolvido a sua consciência de Deus, mesmo estando aqui, ele já está feliz. Ele não está na ansiedade de sair desse mundo. Porque Krishna diz, e Prabhupada também explica, que a gente pode estar preso aqui, tanto pelo apego, quanto pela aversão. Também quando a pessoa está aversionada com esse mundo, ela não está bem situada. Ela também está presa, né? Esse mundo é horrível, tudo é horrível, e a política brasileira, e a economia, e a crise, essa identificação com as coisas desse mundo, está preso. Então a gente não tem que estar nem apegado e nem desapegado, a gente tem que estar equilibrado, numa condição de total tranquilidade. E aí quando você se torna consciente de Deus, você sabe que já comprou a passagem de volta ao mundo espiritual, e em algum momento o embarque vai ser anunciado, né? E mesmo que você agora ainda não seja convidado imediatamente, talvez a gente tenha comprado a passagem, a prestação, né? A gente já não terminou de pagar, né? Mas já compramos a ideia é essa, e essa pessoa, segundo aqui esse verso, é a pessoa mais inteligente. Ele não está preocupado com a felicidade material, ele já está feliz internamente. A felicidade espiritual independe dos fatores externos. A gente sabe que a felicidade material existe, mas ela é acompanhada de muita ansiedade. Você depende de fatores externos. Você quer aquela pessoa, você quer esse clima, você quer aquele saldo bancário, ou aquele automóvel, aquela propriedade. Você depende de muitos fatores que estão totalmente fora do controle. Então, é muita ansiedade. O devoto confia. Ele quer gastar a sua energia para desenvolver sua consciência espiritual. Ele tem absoluta certeza de que Krishna vai dar o que eu preciso, o que eu mereço. Se eu quiser mais do que eu preciso, não vai dar certo. E também, se eu não trabalhar para obter o mínimo que eu mereço, que eu tenho como cota, também não vai dar certo. Ele faz a sua parte, confia e dedica seu tempo em estudar as escrituras, ouvir, se associar, cantar e, na medida do possível, também compartilhar isso. Compartilhar, né? Uma pessoa que se torna devota de Krishna, ele é qualificado para fazer uma mudança no mundo. Completamente qualificado, né? Porque a verdadeira mudança é a mudança de consciência. E a gente pode ajudar o mundo a se tornar cada vez mais consciente de Deus.